das quatro linhas. Quem também deve estar com saudade do trabalho do dia a dia é um técnico que passou aqui por São José dos Campos, foi muito bem, conquistou um acesso e depois também decolou na carreira. E é bom saber que deu tudo certo porque, afinal de contas, ele fez uma aposta. Ele parou de jogar quando poderia ter esticado um pouco mais a carreira, virou na época um jovem treinador, continua jovem ainda, mas já está ficando meio conhecido nesse negócio de técnico. Rafael Guanais, boa noite, um prazer enorme ter de novo contato com você no rádio aqui de São José dos Campos, Rafael. Bom, Walter, muito obrigado pela introdução, pelo convite de estar com vocês aqui mais uma vez, né, poder relembrar um pouco de como tudo na minha carreira começou, a gratidão que eu tenho por essa cidade, pela oportunidade. É muito legal poder, depois de uma estradinha que ainda é curta e promissora, né, vitoriosa, mas poder olhar para trás com muita alegria, gratidão e satisfação, e um prazer enorme poder falar com vocês e com todos os ouvintes de vocês. Eu talvez negue o ano, assim, se foi 2009, 2010, eu me lembro do seguinte: primeiro você chegou como meia, que já havia jogado pelo Nacional de São Paulo, e é claro, no primeiro momento, era o filho do presidente, já que o Nelson Guanais era o presidente, é claro que no time o Rafael Guanais ia ter uma chance, né? Mas aí você mostrou que era bom jogador. E aí, quando você virou um dos destaques do time, você parou de jogar e passou a ser técnico, auxiliar técnico. Só para corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada, foi por aí mesmo o começo no Atlético Joseense, Rafael? Não, foi exatamente isso, Valtencir. Eu tive aquela competição, eu tinha ficado muito tempo parado, né? E mesmo assim, pelo anseio de poder jogar, né, de querer jogar e ver possibilidade dentro do campo de conseguir contribuir por aquilo que era um projeto inicial, um sonho, né, de construir uma equipe que pudesse ter conquistas, né, que pudesse fazer jogar futebol, que fosse organizada, né, que pudesse trazer coisas boas para o futebol. E aí eu tentei retornar, mas a inatividade acabou judiando demais de mim, né? Então eu comecei a me questionar muito o quanto que eu poderia ser realmente eficiente e produtivo dentro do campo, né? E se já não era o momento já estava parado, né? Se eu não pararia de forma definitiva, já com 29 anos, se não seria mais proveitoso. E eu acredito que foi uma decisão acertada naquele momento, né? E foi o processo que se iniciou para eu me preparar como treinador. Até então eu não sabia que eu tinha esse sonho, esse desejo. Meu sonho era sempre estar no futebol, né? Sempre jogar futebol. E aí eu fui descobrindo esse outro lado, em relação à liderança, em relação à gestão das pessoas, em relação a taticamente como eu conseguia ter uma leitura, uma compreensão do jogo e como aquilo poderia também contribuir para os jogadores serem melhores. Então é nesse caminho que eu tenho construído a minha carreira, e tenho sido tenho me realizado muito dentro do campo, né? Toda vez que eu vou para campo, para um treino, para um jogo, eu tenho me realizado, a realização de um sonho e a construção de um caminho que eu sinto realmente que é um caminho que tem muito propósito. E você conquistou um acesso aqui com o Atlético Joseense em 2012, tirou o time pela primeira vez da 4ª divisão, colocou na Série A3, e eu me lembro que o que também favoreceu ali era o fato de você, como quase que um ex-jogador prematuro, você tinha a capacidade de trabalhar bem com os garotos que já estavam no clube, e uma afinidade grande também, respeitando os mais experientes, como o Renato Santiago, o Ricardo Villa e outros que compuseram aquele elenco. Foi em 2012 aquele trabalho bonito do acesso. Foi isso, né, Rafael? Foi exatamente isso, Valteci. Você, uma memória muito boa, né? Acompanhou próximo ali nosso. Esses nomes que você citou foram nomes muito, muito importantes ali para o meu início. O Glauco também, que era meu auxiliar técnico na época, o Helder também. Então,
eu junto com o Renato a gente conseguiu montar uma equipe equilibrada, né, equipe com uma base de jovens, né, sub-23 pelo regulamento da época e com jogadores experientes que realmente eram decisivos, né, então muito importante aquele início da minha carreira por conviver com essa mescla, e fizemos um trabalho realmente bonito, né, um time que colocava a bola no chão, que já tinha organização, já tinha ideias, tudo isso, claro, foi um início e hoje eu com certeza bem melhor preparado do que naquela época, mas que foram primeiras sementes assim, né, que geraram frutos, esse fruto do acesso mesmo, grandes atuações, né, eu lembro muito da atuação do jogo do acesso do Renato, do Ângelo também, que deu 4 assistências, do Martins Pereira com um certo público ali, quase 1.000 pessoas, então foi algo muito marcante, foi a primeira conquista no futebol profissional que eu tive, e como eu falei, com uma lembrança enorme, né, de saber de onde eu vim, saber para onde eu estou indo também, onde eu quero chegar, mas que foi um período muito, muito, muito gostoso, né, um início muito, muito gratificante da minha carreira. E parece que logo em seguida, no primeiro ano de Série A3, o time também brigou por coisas grandes. Eu me lembro de um jogo lá em Limeira, o Atlético Joseense estava em cima, o gol estava amadurecendo, seria o gol da classificação importante. Aí numa vacilada, um descuido, coisas do futebol, a Inter foi lá, fez o gol, ganhou, a grande torcida da Inter fez a festa e o Atlético ficou no quase. Mas foi uma sequência até de trabalho, né, provando que aquele acesso da 4ª divisão para a 3ª não foi simplesmente um momento. Havia um trabalho que quase desencadeou em um outro acesso logo em seguida, não, Rafael? Exatamente, eu lembro bem desse jogo, né? Tinha quase 10.000 pessoas lá em Limeira, a torcida deles coloca uma pressão muito grande e o nosso time perdeu de pé, né? A gente foi 2-1, se eu não me engano, esse jogo. Jogamos de igual para igual, tivemos chance, se eu não me engano a gente começou até na frente ou a gente empatou, mas eles não conseguimos segurar, eles foram melhores, mas um time que veio da 4ª divisão e foi praticamente o mesmo para a Série A3 e nós terminamos em 9º, né, tanto que nós conseguimos classificavam 8 na época e a gente conseguiu a vaga para a Copa Paulista ali em 2013, então foi também uma competição muito vitoriosa, que também lembro bem, né, porque eu considero também uma competição que foi um sucesso por todo o contexto, né, as dificuldades que um clube pequeno enfrenta, vários desafios também na minha vida pessoal e foi uma época de muito aprendizado, de muito crescimento e como eu falei, que eu lembro com muito orgulho, com muito aprendizado, olhando para trás com a consciência de que aquilo ali foram bons pilares que eu já iniciei a colocar na minha carreira, né, e que eu consigo manter e evoluir, fortalecer, né, fortificar esses pilares até hoje e é a base também daquilo que eu acredito no futebol e na vida também. E o detalhe importante é que você foi contratado pelo União São João de Araras, ainda com o Zé Mário Pavan, com o Antônio Carlos Belotto, 2 dirigentes experientes, conhecedores do futebol desde 1987, quando ambos subiram junto com o São José, naquela divisão intermediária que ainda é lembrada aqui pelo torcedor joseense, ou seja, né, virou um técnico de mercado, não o técnico filho do pai que era dono do time, né? Foi importante esse rompimento, né, eu fiquei 4 anos aí em São José, o time de 2014 também eu tenho uma lembrança muito, muito boa desse time pela qualidade de jogo que a gente já exibia também, com muitas variações de plataforma, de alternativa de característica dos jogadores, né? Um time muito versátil, com muito movimento, né? Muito móvel. Esse time de 2014 também, o presidente do São Carlos depois me contou que foi num vestiário lá em Suzano, no jogo contra o Novo Horizontino, que ele ouviu a minha preleção e aquilo também o motivou depois, no final de 2014, a me contratar também para o São Carlos, que é a próxima etapa depois do União São João. E também essa passagem curta pelo União São João de Araras também foi algo bacana, um time já com torcida, né, que passava por um momento difícil, que tinha uma realidade também ali de gestão diferente do que eu tinha vivido, né. Então também foi um período curto,
e de bastante aprendizado, ver outra realidade de futebol, né, uma realidade talvez não tão organizada, de um clube de tradição. Então, sempre passos sendo dados, né, passos seguros, assim, gradativos, em busca de crescimento. E a conversa é boa também para quem nos acompanha, do futebol, para saber que o caminho de um treinador não é tão simples assim. Depende não só do que ele gosta de fazer, mas do local onde ele está, com os dirigentes que ele encontra e com as cobranças que existem. A conversa está tão boa, eu gostaria de continuar com ela depois do intervalo. Você aguarda aí uns 2 minutos para a gente voltar, tudo bem? Claro, com certeza, Valteci. Estarei aqui esperando. Dá para tomar uma água aí, tá bom? Tá bom. Tá já. Parada dos Esportes. Parada dos Esportes. São 18 horas e 49 minutos, estamos entrevistando o técnico Rafael Guanais. Falávamos sobre o começo dele aqui ainda no futebol paulista, chegávamos na época do São Carlense. Eu me lembro, Rafael, que lá em São Carlos tinha uma filosofia, né? Lá o time precisava bater, chegar junto mesmo. Era um time que estava acostumado com as histórias de Márcio Ossini, Pinheirense, Darcy, e era uma marca do São Carlos. O adversário ia lá com medo de quem não tivesse coragem não jogava lá dentro. E parece que a sua chegada lá mudou um pouquinho a filosofia. Você conseguiu aplicar esse jeito de jogar, um futebol mais envolvente, técnico, buscando o gol. É claro, né? Mudam-se as pessoas, os dirigentes, mas a torcida fica e parece que você se deu bem lá com eles, não, Rafael? Foi, Valteci, foi isso mesmo. E eu ouvia no começo coisas que eu ouvi nesse início de carreira todo, né? Falavam que nas divisões menores esse tipo de futebol não vingaria, né? E eu fui teimoso, eu insisti. No começo eu ouvia críticas da torcida, né? Em relação à forma do time jogar, de procurar ter a bola constantemente, de utilizar o goleiro, jogar correndo riscos, né? Mas no final depois eles gostaram bastante, que aí eu fiquei 2 anos, né? Fui privilegiado sou até hoje, né? O treinador com mais jogos no São Carlos, né? Com as melhores campanhas também, consegui ter um título em 2015, em 2016 a gente perdeu o acesso para o Rio Preto em 2016, né, na Série 3. Fomos campeões em 2015 da BZ com uma campanha irretocável. E depois fizemos uma belíssima campanha de Copa Paulista também. Então, foi uma conquista, né? Foi um começo difícil, um time que tinha acabado de vir de rebaixamento, né? Então, uma reestruturação, uma remodelação de tudo. A gente procurou também passar uma visão bem profissional de gestão, né, daquilo que seria necessário para um clube que gostaria de se estruturar para ter desenvolvimento, né, para pensar em acessos, não simplesmente montar equipes para tentar na sorte ganhar, mas se estruturar para isso, né? Eu acredito que enquanto a gente esteve ali a gente conseguiu fazer e também é o segundo time que hoje aqui no Atlético eu já estou chegando mais ou menos na duração que no período que eu fiquei no São Carlos, mas foi um período muito vitorioso de conquista, muito marcante para mim também, né? Foi época também que eu me casei, então muita coisa que coincidiu ali na minha vida profissional e pessoal que foi muito marcante para mim. Olha, como não vai dar tempo para falar de tudo, eu vou pular aí Monte Azul e Votuporanguense e chegar no Atlético Paranaense. Aliás, para chegar em um Atlético Paranaense, o cara precisa de credenciais, né? Hoje a gente nota que o Atlético Paranaense é uma potência. Ele é protagonista no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores, na Sul-Americana. Ele joga o estadual com o time B de garotos e busca o título. Ele tem um belo estádio, tem uma torcida apaixonada que ajuda. Há quanto tempo você está no Atlético Paranaense fazendo exatamente o que aí, Rafael? Valteci, eu vim para cá logo depois do título da... A gente vai pular Votuporanguense, mas eu preciso falar que eu fui campeão lá, né, pô? Então pode falar, claro. Tudo bem. Logo depois do título da Copa Paulista, né, que também foi algo histórico e marcante para a cidade, para o time, para mim.
e já vim para cá para a preparação para o estadual de 2019, né, com a equipe aspirantes, mas disputando o campeonato profissional, né? Então eu cheguei também, conseguimos uma remontagem, montar um time que culminou para ser campeão, né? Também acabei sendo premiado como o melhor treinador da competição, então já num time de primeira divisão, onde a proporção em relação aos clubes que eu havia passado era completamente diferente, muito grande, né? A diferença de um time para o outro, e dentro de um processo de adaptação já consegui ganhar num time que é com essas credenciais que você acabou de passar, né? Um time que só cresce, é um time que no Brasil que mais cresce, que mais se desenvolve, né? Que está preparado para grandes voos, que tem uma filosofia de jogo própria, que procura formar e desenvolver jogadores. E eu sabia desde o começo da minha carreira que para eu chegar com o meu histórico não muito marcante de jogador profissional e vindo de um clube pequeno, que eu precisaria ter uma identidade forte de jogo, né? E foi justamente isso que me trouxe para o Atlético. Então, consegui fazer aquela bela campanha, e hoje eu sou treinador da categoria Sub-20, né? Disputei o Campeonato Brasileiro Sub-23, Sub-20, vários jogadores que passaram a ser utilizados na equipe principal do Thiago na época, então com um número grande de jogadores que estão sendo aproveitados na categoria profissional. Tenho me preparado muito também, esperando a minha oportunidade, que em breve virá no Atlético ou em qualquer outro lugar, para o futebol profissional, mas muito satisfeito também com todo o trabalho que eu venho conseguindo desenvolver aqui no clube em relação ao desenvolvimento de jogadores, ao crescimento que o clube vem tendo. Eu sei da importância de todo o trabalho e também a contrapartida, né? O quanto o clube também tem me proporcionado desenvolver, aprender e me preparar para os próximos desafios. Olha, quando o Thiago Nunes saiu e aceitou a proposta para trabalhar no Corinthians, eu fiquei de olho aí no noticiário paranaense, né? E eu cheguei a ler algo do tipo assim: o Rafael Banais seria o substituto eventual, seria para ele a vaga de técnico do time principal. Mas como ele faz um trabalho tão bom nas categorias de base, é melhor o Atlético providenciar um outro para o time principal e não atrapalhar o que vem sendo construído. Bateu mais ou menos, foi isso que falaram para você, ou você até aguardava uma oportunidade de já assumir o time de cima, Rafael? Eu acredito que a oportunidade... Eu sempre tive sonhos muito, muito grandes assim, e eu... Naquele momento eu estava muito envolvido realmente com muitas competições no Sub-23 e no Sub-20, né? A gente estava disputando competições simultâneas e realmente isso atrapalharia o clube vinha passando por muitas mudanças, né? O Paulo André me chamou para conversar, para justamente a gente traçar um plano ali, pensando também em Taça São Paulo e em futuro, né? O clube tem sonhos muito grandes, e eu me vejo como uma peça fundamental nesse processo de futuro, de projeção do clube. Então foi justamente isso que aconteceu, talvez um resguardo naquele momento, para que um próximo momento, não só eu estando mais preparado, porque é uma mudança muito grande, mas também que coincida com um momento propício onde eu possa também contribuir, né? Onde a gente continue tendo essa relação tão produtiva que vem sendo dos meus serviços prestados para o clube e daquilo que o clube tem proporcionado para mim. Então, eu alimento esse desejo e, ao mesmo tempo, eu tenho paciência e procuro ter sabedoria para entender que não era aquele momento e que ele ainda virá, né? Uma vez o Carmo me perguntou quando que eu estaria... Quando que eu teria uma oportunidade num time grande, já que eu estava fazendo um bom trabalho há algum tempo aí em São José, né? E eu disse para ele: Carmo, a oportunidade vai aparecer quando o tempo for correto, né? E quando eu estiver realmente preparado para isso. Então eu continuo acreditando nisso, que em breve, né? E isso não me traz ansiedade, mas me faz, me alimenta, me motiva também a continuar tendo esse trabalho no desenvolvimento dos jogadores e em busca de mais conquistas, né? Eu sou um privilegiado de
de ter conquistas, de ter títulos na carreira e conseguir também contribuir para que os jogadores possam ter um caminho melhor, né? Isso já aconteceu com alguns, desde São José e passando por todos os outros clubes aí. Isso aí é realmente uma tendência natural, o tempo vai encaminhar as coisas e esperamos até que numa próxima oportunidade a gente volte a conversar a respeito de alguma conquista do Atlético Paranaense, seja do time de base ou do time principal. O importante é saber que o amigo está feliz, se deu bem na carreira e segue adiante. Um grande abraço, obrigado pela participação e até a próxima oportunidade, tá legal? Valdecir, muito obrigado mais uma vez, muito bom falar contigo, falar com a cidade, né, com os seus ouvintes. Obrigado pelos votos, com certeza é isso que vou continuar buscando, mas independente disso, como eu falei, sou um privilegiado por poder trabalhar com futebol e por poder de alguma forma influenciar de uma forma positiva. Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Portanto, falamos com o técnico Rafael Guanais. O Parada dos Esportes vai ficando aqui. Mais das nossas entrevistas, o nosso conteúdo você encontra no nosso canal do YouTube e nós voltaremos amanhã às 18 horas. Eu sigo de plantão no site esportivo jogandojuntos.com.br. Boa noite a todos e até amanhã. ZYK 661, 750 kHz.